nos predestinou. É a segunda parte, né? Primeiro, ele conheceu de antemão, já vimos o que é que isso significa. Depois ele predestinou, isso aqui está na eternidade. E agora, esses que Deus conheceu e predestinou, verso 30, a esses ele também chamou. Verso 30, os que predestinou, a esses também chamou. Deus só chama a quem ele predestinou. Os outros, eles são chamados no sentido genérico. O evangelho é pregado ao mundo todo. Nós ouvimos aqui do esforço missionário dessa igreja e dos missionários que são sustentados por ela. Esses missionários vão a todas as nações e a todos os povos chamar essas nações a que creiam em Jesus Cristo e se arrependam dos seus pecados. Então, esse chamado é um chamado que pode ser resistido e tem sido resistido. Não poucas vezes esses missionários são expulsos, são apedrejados. Nas grandes cidades, os pregadores também são rejeitados. O próprio apóstolo Paulo vivia apanhando de cidade em cidade, era apedrejado, escorraçado pelos seus contemporâneos. Então existe um chamado geral que é feito pela pregação do evangelho para o ouvido externo, que todos ouvem, todos escutam. E quem quiser pode rejeitar isso aí. Mas esse chamado aqui que Paulo está falando é um chamado no ouvido interno do coração e que é feito somente naqueles que Deus amou, escolheu e predestinou. E esse é um chamado irresistível. Quando Deus chama no coração, lá dentro a pessoa vem. Mas ela vem, mas vem ligeirinho. Vem, pergunta a Saulo de Tarso, o caminho de Damasco, mas vem rápido. Muda a vida da pessoa. Quebra as resistências, convence, ilumina, move o coração, dispõe a vontade, quebra a rejeição e a pessoa se curva diante de Deus voluntariamente. Deus faz isso de tal maneira que Ele atrai, Ele convence, Ele persuade a pessoa de tal forma que a pessoa voluntariamente ela vem. Ela não vem contra a vontade dela, mas ela vem porque ela quer, mas ela só vem porque quer, porque ela escutou o chamado de Deus lá no coração, e Deus só chama aqueles que Ele predestinou. Dessa forma, tem um chamado geral para o ouvido externo, que é para o mundo todo, e quanto mais gente a gente pregar, melhor, que a gente não sabe quem são os eleitos de Deus, mas através da pregação externa, Deus vai chamar no coração, e esses virão. E Paulo continua, e esses a que Deus chamou, eu estou no verso 30 ainda, a esses também Deus justificou. Ou seja, Deus perdoou os seus pecados, Deus os recebeu como seus, Deus não tem mais nada contra ele, rasgou todo o escrito de dívida que era contra eles, a conta deles não somente está zerada, mas está no positivo, né? Porque tem os méritos de Jesus Cristo que foram depositados na conta dele. Ou seja, Deus conheceu, predestinou, no tempo certo pela pregação do Evangelho, chama de maneira irresistível e justifica, perdoa. Diz, não há mais condenação para você, você é meu. Você é irmão do Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, o quinto elo dessa corrente inquebrantável, a esses Deus glorificou. A glorificação é aquilo que vai acontecer no final, e que é aquilo que Paulo já antecipou aqui. Ele chamou da glória, a revelação da glória dos filhos de Deus, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele chama de a redenção do nosso corpo, ele chama do bem, que é a vinda de Cristo Jesus, quando ele vier em glória para terminar o tempo desse mundo como nós o conhecemos. Ele virá para juízo dos ímpios, para a salvação do seu povo. Os vivos serão transformados, 1 Coríntios 15, e os mortos em Cristo serão ressurretos com um corpo igual ao de Cristo. E aí se completará o plano da redenção, é a glória. Isso ainda é futuro. Deus me conheceu na eternidade. Ele me predestinou na eternidade. Ele me chamou, é no meu passado histórico. Ele me justificou no meu passado histórico, mas a glorificação ainda está no futuro, mas ela é tão segura que Paulo fala dela como sendo também no passado. Aos que conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, quando nem aconteceu ainda. Mas é que é tão certo que Paulo já fala como sendo alguma coisa consumada. Por quê? Porque a salvação do começo ao fim é obra de Deus.
Paulo não teria dito assim, e glorificou, se você pudesse perder a salvação. Porque, como é que Paulo ia saber? Deus começou, mas você não quis. Não é? Deus começou, mas você terminou de outro jeito. Deus lhe salvou, lhe chamou, mas você disse, eu não quero mais, e perdeu a salvação. Então Paulo nunca podia dizer glorificou, como sendo um fato consumado. Mas por que Paulo pode se referir à salvação final como sendo já terminada? Porque a salvação do começo ao fim é obra de Deus. É o propósito eterno dele. É o propósito eterno dele. E é isso que me dá segurança. A minha certeza de salvação não é baseada no que eu sou, no meu esforço, na minha capacidade, na minha moralidade, porque eu posso perder tudo isso amanhã, de acordo com o vagalume que habita em mim. Um dia ele acende, outro dia ele apaga. Você não sabe o que é isso? Você sabe o vagalume que habita em você? Habita em todos nós. Então, nós somos pessoas instáveis, completamente inconstantes, mas Deus, que é imutável e eterno e cujo propósito não muda, é Ele que garante isso. Ele conheceu na eternidade e glorificou já, porque é obra dele. É obra dele.